Bom, e a Agricultura BR começa essa edição trazendo informações do Departamento de Agricultura norte-americano, que ontem trouxe o seu relatório de oferta e demanda com informações importantes para o mercado. No caso da soja, trouxe um aumento na expectativa acima do que o mercado esperava. O mercado esperava uma safra norte-americana de soja na temporada 2016-2017 com 111 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, mas acabou confirmando 114 milhões de toneladas de soja. Além disso, houve um aumento na expectativa de exportação norte-americana em 1 milhão de toneladas. Você vai acompanhar conosco agora parte desses números que foram apresentados nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Então, veja conosco os números aqui. Primeiro gráfico mostra temporada 15-16 com 106 milhões 930 mil toneladas de soja. Em agosto, a expectativa do departamento era de 110 milhões e 500 mil toneladas para a oleaginosa e neste relatório de setembro confirmou 114 milhões 330 mil toneladas. Eu lembro que houve essa situação do aumento também na expectativa de exportação norte-americana, subiu de 53 milhões e 700 mil toneladas para 54 milhões e 300 mil toneladas de soja na temporada 16-17. Com esse maior volume de soja sendo produzida na expectativa do órgão, os estoques de passagem da oleaginosa também subiram, mas o volume ficou dentro da expectativa do mercado, abaixo dos 10 milhões de toneladas, o que acabou aliviando um pouco essa pressão sobre uma produção maior. Vamos acompanhar como ficaram estes números então. Veja comigo que na temporada 15-16, os Estados Unidos fecharam a safra em estoques com 6 milhões 950 mil toneladas da soja. No mês de agosto, o que eles estimavam para a safra 16-17 era de um estoque de 8 milhões 970 mil toneladas. Já os números apresentados nesta segunda-feira, em setembro, elevaram essa estimativa de estoque de passagem da oleaginosa para 9 milhões 950 mil toneladas. Mas eu reforço aqui, esse volume ficou dentro da expectativa do mercado. E por aqui nós falamos sobre o relatório do Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao Brasil. Para o Brasil, houve uma redução na expectativa de exportações, tanto na temporada 15-16 quanto na temporada 2016-2017. Você já conferiu aqui que, em relação aos norte-americanos, eles aumentaram quase 1 milhão de toneladas a sua expectativa de exportação na temporada 16-17. Mais ou menos o mesmo número que reduziram no Brasil. Vamos ver agora o que aconteceu então com a expectativa de exportação brasileira, já que caiu 1 milhão e 100 mil toneladas na temporada 15-16 e 1 milhão e 300 mil toneladas na 2016-2017. Acompanhe os dados comigo. Nós temos aqui as duas temporadas, as duas primeiras colunas se referem a 15-16, que tinha em agosto previsão de 56 milhões e 600 mil toneladas, caiu 1 milhão e 100 mil toneladas neste último dia 12 de setembro, porque foi reduzida para 55 milhões e 500 mil toneladas de soja a ser exportada pelo Brasil. Em agosto, a temporada 16-17 tinha uma expectativa de 59 milhões e 700 mil toneladas. Em setembro, ela foi reduzida para 58 milhões e 400 mil toneladas de soja. A visão dos norte-americanos sobre a safra brasileira de soja, temporada 2016-17, também mudou. Eles reduziram em 2 milhões de toneladas a expectativa da produção brasileira, mas ainda mantém o volume esperado acima dos 100 milhões de toneladas. Isso acontece mesmo com o Brasil nem tendo dado início ainda legalmente ao plantio da safra, que em alguns estados produtores se dá a partir desta próxima sexta-feira, com o fim do período de vazio sanitário da oleaginosa. Vamos acompanhar quais são as projeções, então, para a safra brasileira da soja, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A produção, que antes era estimada em 103 milhões de toneladas, agora está em 101 milhões. O volume esperado por eles para as exportações brasileiras na safra é de 58 milhões e 400 mil toneladas do grão. E o consumo interno do país é estimado pelo órgão em 43 milhões e 600 mil toneladas da soja.
Falar de soja é inevitável falar do maior consumidor e importador da oleaginosa do mundo. Isso porque para a China, em relação à sua necessidade de consumo, se manteve elevada e inalterada. Expectativa de consumo chinês em 101 milhões e 200 mil toneladas pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver isso no gráfico. Nós temos aqui mapeamento para a China em relação ao consumo, que na temporada 14-15 tinha 87 milhões e 200 mil toneladas sendo consumidas. A 15-16, 95 milhões e 500 mil toneladas. Em agosto e setembro, confirmado o número de 101 milhões e 200 mil toneladas para o consumo no mercado interno chinês. Mas o relatório de ontem trouxe outras informações sobre China. E uma informação que chamou muito a atenção, que foi a redução no volume esperado de soja importada pela China. Isso não significa, no entanto, que a China vai diminuir a sua demanda. A demanda pelo país segue muito alta e segue crescente. Isso significa reduzir o volume da importação de que a China está consumindo os seus estoques públicos. Vamos acompanhar quais são as novas projeções, então, para esse quadro de oferta e demanda chinesa pela soja, de acordo com os números apresentados nesta segunda-feira. Veja que o estoque da soja na China, na temporada 13 e 14, era de 13 milhões 880 mil toneladas. Na temporada 14 e 15, esse volume de estoque subia para mais de 17 milhões e voltava a recuar no ano safra 15-16, fechando a temporada em 15 milhões e meio de toneladas. Os números para a temporada 16-17 aparecem nas duas últimas colunas na sua tela. O número apresentado no mês de agosto estimava um estoque de 13 milhões 830 mil toneladas ao fim da safra 16-17, mas os números foram revistos. A expectativa é de que a China consuma soja dos seus estoques de passagem e, com isso, deve encerrar a safra com um volume estocado de 12 milhões 660 mil toneladas da oleaginosa. O que representa que os chineses, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, entre agosto e setembro, aumentou a sua necessidade de consumo do estoque próprio. Ficou 1.170.000 toneladas menores de estoques chineses, o que vai fazer com que haja uma redução, observe, de acordo com os norte-americanos, em 1 milhão de toneladas para a importação chinesa de soja. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você vai ver que os números para a necessidade de importação, apesar da demanda ser a mesma, fica um pouco menor em relação à China. É o que a Agricultura BR mostra agora, tem uma redução em 1 milhão de toneladas. Na temporada 14-15 importou 78 milhões 350 mil toneladas, na 15-16 83 milhões de toneladas. Até agosto, portanto, até o mês passado, se acreditava que os chineses importariam 87 milhões de toneladas e agora, com essa questão de consumir o próprio estoque, setembro traz a expectativa de importar 86 milhões de toneladas. É o que trouxe trouxe nessa segunda-feira os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório de oferta e demanda. Em resumo, em relação à demanda, muda alguma coisa? Não, demanda chinesa continua a mesma, sua necessidade de consumo segue da mesma forma. Chineses que estavam com 49 dias garantidos de consumo, agora reduzem essa situação. Os dias garantidos de consumo para a China, em relação à soja, vão ficar ali na casa de 52, 53 dias. Então, diminui bastante a sua situação de garantia de consumo, porque os chineses começaram a utilizar os seus próprios estoques para ter o abastecimento interno. É uma realidade de mercado.